Oi, a Helena chegou. Confirma pra mim se o meu vídeo e meu áudio tá chegando ok, porque eu tentei entrar e a minha conexão tava meio ruinzinha. Aí, só pra saber se tá tudo caminhando bem antes de eu começar a falar, beleza? Bom, eu vou começar aqui então, hoje. Helena, tudo certo aqui, beleza. Então vamos começar aqui com a nossa live. Então, hoje é a minha primeira live aqui no Empreendedorismo Centrado no Coração. Eu não sei se você me conhece ou não, mas eu sou a Adriana, pode me chamar de Drica. Então, hoje é o primeiro dia de hashtag Dica da Drica. Eu não sei se você já me conhecia antes ou não. Eu sou fundadora da Despertando Borboletas, idealizadora do empreendedorismo centrado no coração. Pode ser que você tenha me visto aí no Despertando Borboletas, mas esse daqui é um projeto novo que eu tô começando com a minha amiga, mentora e parceira Helena Miceli. Então, só para contextualizar, né, e falar um pouquinho desses dois projetos. A Despertando Borboletas, ela continua, mesmo eu continuando contribuindo, mesmo eu começando a contribuir com conteúdos aqui no Empreendedorismo Centrado no Coração, a Despertando Borboletas, o canal, o perfil do Instagram, os atendimentos, tudo continua. Na verdade, eu acho que um projeto complementa o outro, sabe? A Despertando Borboletas eu trabalho bastante a virada da chavinha, sabe? Da mulher que quer começar a empreender, mas sente alguns medos e também quais passos dá para isso. E também a questão da produtividade. E aqui no Empreendedorismo Centrado no Coração é meio que uma academia, né? Pra gente ter essa manutenção de tudo que foi proposto, de repente, nessa virada de chave. Eu percebo que muitas clientes minhas, algumas delas, na verdade, dizem que depois do término do processo, dá uma caída, assim, no andamento das coisas, porque a gente não tem mais aqueles encontros semanais e tal. Então, a gente percebe que essa manutenção é muito importante e, enfim, por isso que esse projeto Empreendedorismo Centrado no Coração vem como um complemento do trabalho que eu faço especificamente na Despertando Borboletas. Então você vai continuar me vendo nos dois canais, viu? Então vamos lá. A ideia dessas lives aqui, do Dica da Drica, é que elas sejam no estilo perguntas e respostas. Então, para que elas façam sentido, é muito importante que você participe e que você deixe aqui no Instagram, seja via direct, seja comentando alguma postagem, as dúvidas que você tem a respeito do empreendedorismo, de mindset, de autoconhecimento, de espiritualidade, que é a partir dessas dúvidas que a gente vai montar os conteúdos que a gente vai falar aqui semanalmente. Uma semana a Helena vai falar um pouquinho, outra semana eu falo um pouquinho, mas é fundamental então a sua participação. Sempre que tiver live, a gente vai colocar postagem de lembrete lá. Então, se você quiser, pode comentar na própria postagem ou mandar um direct se você preferir, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente tá começando essa semana a fazer um barulho aqui no nosso Instagram, não deu tempo ainda das meninas mandarem muitas dúvidas. Então, eu decidi começar, estrear, né, o Dica da Drica falando sobre os três pilares do empreendedorismo centrado no coração e o que esses pilares significam para mim. Porque a gente decidiu criar esse projeto porque a gente tem uma ligação muito forte com ele, com o que a gente vai propor. A gente acredita verdadeiramente que isso é de valor e que pode mudar a vida da empreendedora. E a gente baseou tudo que a gente vai entregar em três pilares, que é autoconhecimento, mindset e comunidade. E hoje eu vou falar o que cada um deles representam para mim e, enfim, qual a diferença, né, que eles causaram na minha vida como empreendedora. O primeiro deles vem autoconhecimento, né? Se eu não tivesse de repente trabalhado meu autoconhecimento, hoje eu não seria empreendedora. Se eu não tivesse percebido, né, o que me motiva, o que me trava, o que me fazia satisfeita ou não, eu não teria, eu estaria no script da vida padrão das pessoas, sabe? Que estuda, faz MBA, vai pro corporativo e fica lá subindo de degrau não sei quando. E aí foi através do meu autoconhecimento que eu percebi que essa vida não fazia sentido pra mim, que eu resolvi ter essa virada de chave. E autoconhecimento é um negócio que, assim, ele tem data pra começar, mas ele não tem data pra terminar. Mesmo depois dessa virada de chave,
a nossa vida continua, a gente muda, as nossas percepções mudam, a gente muda os objetivos, né, e tal, e, e é muita coisa não continua a mesma, né? Se, assim, as pessoas falam que dentro de 7 anos não existe nenhuma célula sua que é a mesma, tipo, a gente se renova inteira. Por que que a nossa, de repente, aquilo que a gente pensa, que a gente quer e que a gente valoriza vai continuar o mesmo? Não continua, a gente realmente muda e a gente precisa estar sempre voltando para dentro e olhando a nossa essência, né? E eu percebi que mesmo depois dessa virada de chave, continuar trabalhando meu autoconhecimento foi fundamental, principalmente para tomada de decisão. Depois que a gente começa a empreender, principalmente no começo, que a gente tá com aquela sede por resultado, que a gente quer vender e a gente quer, né, quer fazer o negócio acontecer, a gente tende a falar sim para tudo. Para tudo, sem avaliar se a proposta tá ou não alinhada com o que você quer, tá alinhado com você, com o seu propósito, com o que você valoriza na vida. Eu recebo semanalmente, vem aí uma, duas propostas no meu Instagram de algumas parcerias e tal, que, meu, não casa. Não casa. E talvez se eu não tivesse trabalhado meu autoconhecimento, eu não saberia falar não, sabe? Eu prefiro ter aquela dorzinha de falar não de repente entrar de cabeça numa parceria ou em alguma coisa que lá na frente eu vou sofrer, que lá na frente eu vou ter que ser uma empreendedora que eu não gostaria de ser, no sentido de estar fazendo coisas que não me agradam, que não estão alinhadas com aquilo que eu gosto de fazer e que eu acho que vale a pena ser feito. Então, além de tomar melhores decisões, de falar não, também de entender as coisas que estão te segurando, né? O que está, de repente, impedindo você de crescer? E não importa qual a maturidade do seu negócio, não importa em que momento que você está na sua jornada empreendedora, sempre há a possibilidade da gente evoluir e de crescer. Graças a Deus, né? Sempre tem. E, por outro lado, a gente sempre tem algumas amarras, limitações, medos e crenças que nos prendem, né? Na live que a Helena fez segunda-feira, ela falou sobre medo do sucesso. Parece meio doido isso daí, né? E eu achava que eu não tinha medo do sucesso. Até que numa vivência, né, de profundo autoconhecimento, eu percebi que sim, que isso é possível e que pior, que eu tenho medo do sucesso, que eu tenho medo da dimensão que o meu negócio pode tomar. E por que isso? E na hora que eu fui cavucar, doeu um pouco. Mas eu percebi que para eu fazer esse negócio acontecer, eu tinha que abrir mão de algumas coisas que conscientemente não faz sentido, mas no fundo tinha ganho, sabe? No sentido de abrir mão de ter que falar que o negócio é difícil, que é desafiador, que eu sou pequena perante a tudo que eu tenho que fazer e tal. Porque, assim, esses pensamentos, por mais que conscientemente você fala assim, ah, nada a ver, né? Você tem que acreditar em você mesmo e tal. Inconscientemente você cria esses pensamentos para alimentar o seu ego de certa forma, sabe? Comigo era assim, eu criava um desafio que era pequenininho, eu fazia dele um monstro. Por quê? Porque se eu passasse pelo desafio, eu ia falar assim, olha como eu sou foda, tá vendo como eu sou foda? E se eu não passasse pelo desafio, eu me vitimizava, eu falava assim, ai, nossa, mas era tão difícil, coitadinha de mim, eu não consegui. E aí eu tinha atenção, as pessoas vinham, realmente, você é muito dedicada, tal, não sei o quê, e me davam atenção. Então, para realmente eu fazer o meu negócio acontecer, eu tinha que abrir mão desse comportamento esquisitíssimo, mas que no fundo tinha ganhos independente do resultado. Tinha que abrir mão de tudo isso para realmente focar em tornar o meu negócio gigante. E eu só pude descobrir isso com uma profunda análise e um mergulho mesma e me permitindo me autoconhecer. Por isso que eu falo que autoconhecimento é um negócio que você tem data para você começar, mas não tem para terminar. E sempre que você se permite se autoconhecer, você abre portas e você percebe o quanto que você pode e o quanto que você é capaz. Porque de tudo que você for fazer na vida, cerca de 80 a 90% é o psicológico. Quando você acredita em si mesmo, quando você se desprende dessas amarras, dessas crenças bestas que não fazem sentido nenhum, você consegue seguir em frente. O outro pilar é a questão do mindset saudável. Todo mundo fala, né? Ai, viva o seu propósito, empreenda a sua paixão, faça aquilo que você ama, e lá lá lá. E tem muita gente querendo empreender para fugir de um trabalho chato, de uma vida não muito satisfatória ou que garanta a realização profissional. Mas o fato é que por mais que você empreenda aquilo que você ama fazer,
você não vai fazer só o que você gosta. Principalmente no começo, quando você trabalha com a sua equipe, né? Eu que vendo, eu que desenvolvo, eu que entrego, eu que divulgo, eu que, né? Eu que cuido do financeiro. Então, assim, você vai ter que lidar com alguma tarefa que de repente você não gosta de fazer. Você vai ter que lidar com situações desafiadoras. Você vai ter que lidar com nãos, porque empreender é você mostrar o que você tem a oferecer para as pessoas. E as pessoas podem ou não estar no momento de dizer o sim. A sua proposta pode ser a melhor, mas a pessoa pode não estar no momento dela e ela vai falar um não. E você tem que estar preparada para isso, né? E no começo eu não tava. Eu não tava. E cada não era uma crise, sabe? Que eu demorava de voltar. E quanto tempo, quanta energia que eu não desperdiçava, né? E a partir do momento que eu entendi quais eram as ações necessárias para eu manter o mindset saudável, para eu lidar com esses altos e baixos, com desafios, com os nãos, eu comecei a performar melhor, eu comecei a produzir mais e eu comecei a lidar melhor com essas situações. Porque, querendo ou não, quando você não é resiliente nessas questões, você acaba abalando não só os resultados no seu negócio, você também abala nas outras áreas da sua vida. Quando você está abalada com o resultado do seu negócio, um resultado negativo, e você se deixa contaminar por isso, quem percebe, você impacta as pessoas que estão ao seu redor. Quem percebe o seu marido, o seu noivo, a sua filha, a sua mãe, os seus amigos, sabe? Então, além de você desperdiçar tempo e energia, não conseguir gerar resultado, porque ao invés de estar indo atrás do resultado, você está se lamentando, você prejudica esses relacionamentos e até a sua saúde, porque quando você se estressa muito, o seu corpo começa a responder. Então, assim, são benefícios em todas as áreas e incontáveis, né? De você precisar manter um mindset saudável. E às vezes a gente não se dá conta, né, disso. No começo, principalmente, a gente quer logo se jogar de cabeça na execução das tarefas, quer fazer acontecer, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer, e a gente acaba desencanando de pequenos instantes para se conectar com você mesma, se conectar com algo maior, e aqui cabe o que você acreditar, tá? E, enfim, se conectar com o seu propósito, entender o que é que você quer, qual é a marca que você quer deixar nesse mundo e buscar focar, né, nas coisas positivas, buscar ter um olhar observador perante as situações para você não ser reativa, né, e conseguir, enfim, gerar esses resultados, né? A gente não presta atenção nessas pequenas ações. Às vezes 20 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à tarde de conexão já faz com que você melhore essa resiliência, não mais se abale tanto com os resultados negativos e principalmente não descuide dos seus relacionamentos e da sua saúde. E por fim, a questão da comunidade, né? No começo, eu tinha um ciúme danado dos meus projetos, daquilo que eu oferecia. Eu não queria contar a minha ideia para ninguém. Ainda mais se essa pessoa pudesse vir a ser uma concorrente, né? De repente, alguém que trabalhasse com o mesmo nicho que eu. E até que esse conceito meu acabou, né, ficando para trás. E hoje eu percebo a importância de a gente estar perto de pessoas que pensam como a gente, a importância da gente ver as pessoas como parceiras e não como concorrente. Porque vê só, a Helena, imagina só, ela é mentora, ela não é coach, mas ela é mentora. Ela trabalha com mulheres empreendedoras, trabalha bastante essa questão, né, do mindset, de amarras e tal, de estratégia e, cara, exatamente o mesmo público que eu. Você imagina que se eu não me permitisse conhecê-la, se eu não me permitisse trocar essas informações com ela e, enfim, se a gente não se permitisse se conectar, hoje nada disso aqui ia estar acontecendo? Percebe? Esses projetos aqui iam estar na gaveta. Segunda-feira a Helena falou que esse projeto é algo que vem de muito tempo atrás. Pode ser que tudo isso que está acontecendo hoje não existisse. E você sabe o que é pior de não existir? Não é frustração minha, é frustração para ela. É o número de pessoas que a gente ia deixar de ajudar pelo fato de enxergar o outro como concorrente e não como parceiro. Tudo isso faz sentido pra você? Eu preciso saber se essa coisa tá fazendo sentido pra você. Se tá fazendo sentido, deixa um comentário aqui. Se você não tá vendo a live agora, tá vendo no YouTube, deixa um comentário aqui no vídeo pra eu saber se isso faz sentido pra você, beleza? E ainda falando sobre comunidade,
além da gente conseguir encontrar essa motivação, inspiração, da gente se comprometer e fazer a coisa acontecer, desse lance todo, né, da gente realmente sair da nossa zona de conforto, existe também a questão do apoio, né, tá todo mundo ali, todo mundo fala a sua língua, todo mundo tá na mesma jornada, a gente consegue compartilhar aprendizados, erros. De repente você não precisa ter o mesmo erro que eu, você aprende comigo e eu aprendo com você. É muito rico, né, ter essa conexão, essa parceria. Sem falar que a gente cresce junto. Você já deve ter ouvido falar, né, aquela coisa de você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda e tal. Algumas pessoas falam que isso é furado ou não, mas na real, sabe o que acontece? A gente tem uma necessidade de congruência. Sabe quando você tá num grupo de pessoas e aí todo mundo desse grupo tá falando, por exemplo, de quem que foi eliminado no MasterChef ontem. Tá todo mundo comentando da eliminação e do não sei o que, nananã. Meu, vai começar a te dar um ciricutico, você vai começar a buscar no seu cérebro alguma informação a respeito do MasterChef para você falar e se sentir pertencente àquele grupo. Nem que seja, eu nunca vi MasterChef, alguma coisa você vai falar. Já aconteceu isso com você? Então, isso acontece por causa disso, porque quando a gente está inserido num grupo, a gente se sente pertencente dele, a gente quer fazer parte daquilo quando o negócio é gostoso e tal, né? Então imagina que você tá num grupo, numa comunidade de um monte de empreendedoras e todas elas estão trabalhando para explorar o seu autoconhecimento, desenvolver, né, esse autoconhecimento, estão colocando técnicas na sua rotina, ações na sua rotina para manter um mindset saudável, para ser mais resiliente, para lidar melhor com as situações desafiadoras, para lidar melhor e não afetar na relação em casa enfim, e a saúde. Elas começam a ter resultado cada vez melhor. Você fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que eu não tô nessa vibe ainda, que eu não tô fazendo. Ah, eu vou correr e vou fazer igual elas, porque eu também quero ter esses resultados aí. Percebe a força que a comunidade tem? E eu percebi isso com essa conexão com a Helena. A partir do momento que a gente começou a conversar, a se apoiar, a trocar experiências, trocar técnicas, né? Que a gente aplica no nosso dia a dia e, enfim, todas as coisas começaram a mudar. E quando eu falo todas as coisas, não é um negócio intangível, não. Não é um negócio assim, todas as coisas. Não, resultado mesmo, sabe? Eu comecei a vender mais. Eu comecei a gerar mais valor na vida das pessoas. O depoimento, dá pra medir no depoimento das pessoas que passaram pelo processo comigo, sabe? De ver o valor, a transformação que eu consegui gerar na vida delas, até pessoas que vieram fazer uma sessão comigo, uma sessão experimental, saíram da minha sessão já colocando várias coisas em prática, então eu percebo que é isso, não é só o fantástico mundo de as coisas melhoram só na sua cabeça, não, é real, quando você trabalha o seu autoconhecimento,